Bom, então a ideia hoje é falar sobre circuito integrador e diferenciador. Ah, Antes de começar a falar dele de fato, deixa eu só falar do contexto onde isso foi desenvolvido. O contexto não é nada nobre, mas o que a utilização atual disso, né, não tem nada a ver com por que ela foi implementada. Todo mundo vê aí, né? Olha só, esse aqui, ó. Essa parte de integrador e diferenciador ele foi desenvolvido na Segunda Guerra. Eu acho que eu já até comentei isso aqui, se não, falo de novo. O pessoal tinha já na época, né? Então os radares já tinham, eles já sabiam as informações, por exemplo, de, por exemplo, aceleração, velocidade e posição. Na verdade não, na época eu acho que só tinha a posição ou a velocidade. Tinha um dos três aqui. Enfim, imagine que ele tivesse os três: aceleração, velocidade e posição. E ele tinha que achar um ângulo θ, né, para o lançador de míssil, para bater o alvo. E as equações diferenciais já eram conhecidas. Então o cara tinha que fazer essa conta aqui, ó. Tinha aceleração, tinha velocidade, tinha posição, ele tinha que fazer a derivada da aceleração, integrar a velocidade e integrar, por exemplo, a posição. Com isso ele tinha o ângulo, né, para o lançador de míssil. Então realmente o cara fazia na mão. Ele tinha que resolver essas derivadas integrais na mão para achar o ângulo. E aí que veio o circuito eletrônico. Desenvolveram a eletrônica, usando amplificador operacional, para fazer esses cálculos aqui de derivada integral de forma eletrônica, ou seja, em tempo real. Então é o que a gente vai ver hoje. Dá para fazer o que a gente viu até agora, né? Fazer soma, subtração, multiplicação, filtro, converter tensão corrente, e dá para fazer também integral e derivada usando a O. Então a aplicação, quer dizer, surgiu daí. Obviamente tem N aplicações para derivada integral, muitas. Dá para fazer, por exemplo, controle PID, dá para fazer controle preditivo, tem um punhado de coisa. Então, realmente, o que a gente vai fazer hoje é integral e derivada. Então, basicamente, a gente tem um circuito eletrônico que a gente quer calcular a derivada ou a integral. Se entra uma rampa, por exemplo, sai parábola. Se entra parábola, sai o equivalente a um t ao cubo e por aí vai. Então, ele faz justamente a operação algébrica, né, da derivada. Então, o que a gente vai ver resumindo, é um circuito eletrônico que transforma algo que é puramente matemático em algo eletrônico. É uma tensão. Vou ter uma tensão de saída proporcional a uma equação que é uma derivada integral. Certo? Bom, enquanto eu vou espelhando aqui, alguma dúvida pelo menos no contexto? Então, teoricamente, a gente precisa fazer mais derivada integral na mão. Dá para fazer tudo usando a O. Vocês enxergam minha tela do tablet aí, né? Sim, pelo menos eu estou vendo Sim. agora. Olha só, então vamos lá. Eu vou desenhar o circuito primeiro e aí na sequência eu vou deduzir. É melhor a gente ver o circuito e deduzir a equação
do que deduzir a equação depois ver o circuito. Acho que vai ficar um pouco mais didático dessa forma. Vamos começar pelo o diferenciador, acho que é um pouco mais simples. Vamos lá. Ó, o circuito do diferenciador, ó, o nome assim, é derivada, mas o nome é diferenciador. Não confundam com o diferenciador que faz diferença, né, do subtrator. Então, diferenciador da derivada. Não sei porque que não colocaram de derivador. Olha o tanto que o circuito é simples. É isso. Esse é um circuito que faz uma derivada. Agora vamos entender como que ele faz isso. Vou chamar isso aqui de C e isso aqui de R. Vamos lá. Então, tá aí o circuito. Se eu falar assim, olha, eu quero ter uma tensão de entrada, Vin, acha Vout. Como é que vocês fariam isso? Um circuito simples, usa O, tá aí. O que a primeira coisa que a gente faz quando a gente vai trabalhar com a O? Verifica se tem realimentação negativa. Se existir, ajoelha e dê graças a Deus, porque facilita muito a análise. Tem realimentação negativa? Tem. Olha, uma parcela da saída, desse ponto aqui que é a saída, vai para a entrada inversora. Se isso acontece, eu tenho um curto virtual aqui, ó, entre a entrada inversora e não inversora. Então é como se eu tivesse um terra aqui, ó. Se eu tenho um terra aqui, vou adiantar a análise. Quem que é a minha tensão de saída, Vout? A gente já viu isso aqui um punhado de vezes, né? Vout que eu estou falando é Vout com relação ao terra, né? Essa queda aqui, ó. Vout está aqui, ó, nesse sentido. Vout aparece aqui. A gente já viu isso, ó, uma ponta da seta está no Vout, ou outra ponta está no terra, que é a ponta aqui, ó. Então isso aqui está no terra, terra. Isso aqui está no Vout, ó. É aquela análise que a gente já fez. Portanto, eu consigo falar que a tensão de saída Vout, ela vai ser igual a menos o resistor, vou chamar aqui de R2, o resistor R2 que multiplica a corrente I. Essa corrente I é a corrente que flui aqui, ó. Aqui eu tenho a corrente I. Aliás, deixa eu fazer diferente. Que Vout não é exatamente isso aqui, não. Eu vou chamar isso aqui de VR2. VR2 está aí. Então, de forma genérica, a tensão de saída Vout, ela vale menos VR2. E, quer dizer, portanto, né, a tensão Vout vale menos o resistor R2 que multiplica a corrente I. Bom, o que eu preciso agora é achar a tensão de saída com relação à tensão de entrada. E quem vai me fazer essa ponte é a corrente I. Essa corrente I, por causa do curto virtual, ela é essa mesma corrente I que flui para cá, ó. Ela é a mesma. Deixa eu colocar ela aqui, ó. Essa é a corrente I. Corrente I está aqui. E é a mesma corrente que flui ali pro VR2, porque não vai corrente para o terra virtual, para o curto virtual, sequer para dentro do AO. Bom, então basta eu encontrar agora quem que é a corrente I para eu encontrar quem que é a relação da saída com a entrada. Esse circuito é muito parecido com o amplificador inversor. No lugar do capacitor, no lugar do... Se eu trocar isso aqui, ó, se ao invés de um capacitor eu colocar um resistor, como é que ficaria o circuito? Como é que eu acharia a corrente I? Lembra que é Vin sobre R1? Já que a tensão Vin está exatamente em cima de R1. Só que agora não é um resistor, é um capacitor. Então, como é que eu vou achar a corrente em cima de um capacitor? Qual tensão aparece em cima desse capacitor? Primeira coisa que tem que saber é qual que é a tensão que tem em cima dele, para eu achar a corrente. A tensão que está em cima dele é Vin. Vin está aqui, ó. Vin está aí. Ó,
Esse ponto está no V1, o outro ponto está no terra. O V1 também está ligado no terra. Então a tensão em cima do capacitor é V1. Aí vem a pergunta de ouro. Como que eu acho a relação agora de tensão e corrente no capacitor? Se fosse um resistor, seria V1 por R. E no capacitor, qual que é a relação da tensão com a corrente no capacitor? Alguém grita aí, pelo amor de Deus. Se eu não ouvir isso aqui, eu vou ficar triste. Vocês viram isso aqui lá em circuito Zoom. Tenho certeza. O Cadu deve ter falado disso aí lá. Qual que é a relação tensão? As equações mais básicas da elétrica, né? Ó. Tensão é igual a resistência vezes corrente. Isso aqui se for um resistor. Se for um capacitor. É IC igual a C, dVt, dt. Aê, cidadão, isso aí, ó. Pronto. A corrente no capacitor é igual a derivada da tensão do capacitor dt. Isso aí. Se fosse um indutor, seria VL é igual a L di dt. Ou seja, capacitor e indutores são duais, né? A corrente no capacitor é a derivada da tensão e a tensão no indutor é a derivada da corrente. Ou seja, a corrente então no capacitor é C dVc dt. Agora está morta a questão, ó. Quem que é a corrente IC? É o I que eu estou chamando ali. Então, ó, o I vai ser igual a C. Quem que é a tensão no capacitor? Não é a tensão V1? Então vai ser C dVin dt. Ou seja, a tensão no capacitor é a tensão de entrada. Então a corrente I é a derivada da tensão de entrada, já que ela está em cima do capacitor. Basta eu trocar, substituir aqui agora. Joga a corrente I aqui. Aí eu tenho a equação final. Vout vai ser igual a menos R2, que multiplica, vou ter que colocar entre parênteses, C dVin dt. Ou seja, ó, o capacitor é constante, né? A capacitância, na verdade, é constante. Então, portanto, a tensão de saída vai ficar igual a menos R2, que multiplica C dVin dt. Ora, olha o que a saída é nesse circuito. A saída vale uma parcela constante, que é isso daqui, RC, vezes a derivada da tensão de entrada. Ele deriva a tensão de entrada. Esse circuito é legal, porque ele dá ganho e ainda deriva. Se eu não quiser ganho, se eu quiser que simplesmente Vout é igual a dV em dt, basta fazer com que RC seja igual a 1, R2C igual a 1. Tá claro? Sim ou não? Sim. Então, esse é o circuito diferenciador. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, ó, se eu colocar uma onda senoidal, eu tô até com vontade de simular. Mas vamos simular, é melhor. É mais fácil mostrar essas coisas na simulação do que ficar desenhando aqui. Só um minutinho, gente. Vocês não têm noção da bagunça que tá aqui. A primeira coisa que eu perdi quando minha filha nasceu foi o meu quarto, o escritório. Tá tudo no quarto. Eu vou até depois... Eu até mostro, só pra vocês terem noção de um panorama como é que tá aqui. Eu tô... Vocês não estão vendo, eu acho. Eu tô sentado, só tem eu, só cabe eu aqui. Eu não consigo fazer absolutamente mais nada do lado. Tá tudo cheio de tralha. As tralhas de casa foi tudo aqui pra dentro do meu quarto. Bom, vocês não estão vendo na tela aí, né? Não, tá preto aqui. É, porque é meu tablet. Deixa eu... Aqui. Eu vou simular isso aqui. Vou simular no PC, é mais rápido. O Multisim é bom demais, mas o PC para montar as coisas é mais rápido. Ó, eu vou pegar uma O ideal aqui, primeiro. A única coisa que ele tem é alimentação, né, mais ou menos 15.
E aí, eu vou ter que fazer um negócio, é porque eu não falei de um negócio, eu vou chutar dois valores aqui, eu não sei se vai funcionar bem não, se não for vai ser tentativa e erro. Porque esse circuito, parece que ele funciona bem demais, né? É até bom que eu mostre até por aqui, às vezes ele não vai funcionar bem. Ó, deixa eu chutar aqui 100k, 100 nano. Quer ver, ó, vamos começar com uma senoide. Não, melhor, vamos começar com onda quadrada. Qual que é a não, onda triangular. Qual que é a derivada de uma onda triangular? Ó, a onda quadrada, né? Isso aí. Quer ver, ó? Vamos ver. Quer dizer, o jeito mais fácil de saber é olhando para ela, né? Que fica mais tranquilo de enxergar. Eu tô pegando aqui só na entrada. Vamos enxergar a onda quadrada, triangular. Ó, a onda triangular tem esse aspecto, né? Deixa eu só mudar aqui o... Botar 1 menos meio. Vou deixar ela essa onda simétrica. Tá. Não, ficou errado. Não, tá certo. De menos meio a meio. Então tá lá. Qual que é a derivada de uma onda triangular? Olha, aqui eu posso entender como duas funções, né? Uma função crescente e uma decrescente. Derivada de uma rampa crescente. Vamos pensar em equação. Qual que é a derivada de t? Isso aqui seria, né, V1 em função de t. E essa rampa será 3t. Qual que é a derivada de 3t? 3, né? Então a derivada de uma rampa é uma constante. Mas o circuito, perceba que a saída dele, vou até colocar ele aqui, ó. A saída esperada do circuito Vout vale menos R2 vezes o C vezes a derivada de Vin dt. Esse circuito ele deriva e inverte. Então a saída sai invertida com relação à entrada. Então ele vai derivar, vai multiplicar por um ganho e vai inverter. Então o que eu espero aqui na saída? Aqui, se for uma rampa crescente, a derivada é uma constante positiva. Como ele inverte, vai dar uma constante negativa. A rampa decrescente daria uma derivada negativa. Inverte uma constante positiva. Então a derivada de uma onda triangular vai ser uma onda quadrada. Vamos ver se sai isso mesmo. Deixa eu só fazer o seguinte, de novo, deixa eu ver se vai funcionar aqui, porque às vezes eu vou ter a surpresa não grata que não vai funcionar, mas é porque tem um detalhe que eu não estou considerando. Tá aí o Vin e aqui o Vout. Isso aqui é pau de simulação, tá? Esses picos aqui, ó. Deixa eu já fazer um negócio aqui, depois eu explico por quê. Olha lá. Agora sim. Não, agora ferrou tudo também. Ah, não, tudo bem. A frequência está muito alta. Tá aí. Depois eu falo porque eu estava fazendo aquilo. Agora deixa eu só ver se sim esse resistor aqui vai dar certo. É porque esse circuito que a gente está fazendo aqui, ó, é o diferenciador puro. Funcionou também. Esquece isso aqui, ó, no início. Eu vou falar por que tem isso aqui já já. Até bom ter acontecido. Então tá aí, ó. Tá bonitinho, ó. Derivada de uma rampa decrescente vai dar uma constante positiva, porque ele inverte e deriva. Ele deriva e inverte. Derivada de uma rampa positiva vai dar uma constante negativa, já que ele é inversor. Então, saiu bonitinho.
Posso colocar o que eu quiser aqui, ó. Se eu colocar uma onda senoidal, por exemplo, qual que é a derivada de uma onda senoidal? Qual que é a derivada do seno? Derivada do seno não é cosseno? É. Isso. Bom, a derivada do seno é cosseno, mas como ele inverte, vai dar menos cosseno. Então vamos ver se é isso. Olha lá. A entrada é seno. Vamos pegar aqui, ó. A entrada, o Vin tá aqui, positivo, né? Vamos pensar só esse ciclo aqui, ó, positivo e negativo. O cosseno seria positivo, né? Cosseno de 0 é 1. Mas como ele inverte, vai dar menos 1. Olha lá, bonitinho, ó. Seno e cosseno. Então, o que eu botar aqui, ó, se eu botar um cavalo aqui, vai achar a derivada de um cavalo. Qualquer coisa que eu botar aqui na entrada, ele deriva. Eu não vou... O ideal, se fosse a gente conseguisse colocar aqui, por exemplo, um equivalente de um x ao cubo aqui, ó, vai dar um x quadrado. É porque eu não tenho como colocar essas funções aqui. Mas, enfim, tá derivando. Certo? Bom, deixa eu falar de um problema desse circuito, que é quando... Quer ver? Então, assim, só concluindo o raciocínio aqui, ó. Esse é o diferenciador ideal. Ele funciona só na teoria. Se a gente fosse montar isso aqui na prática, não ia funcionar. Por quê? Ó, tem sempre uma coisa que... O que difere bastante teoria e prática... Quem fala sempre pra mim, ó, teoria não bate com prática, dá vontade de socar a mão do cidadão, dá vontade de bater até me descer perna abaixo. Teoria e prática bate. Desde que você não considere na teoria o que acontece na prática, não vai bater mesmo. Agora, se eu considerar na teoria o que eu encontro na prática, tem que dar certo, senão tem um monte de lei errada. Então, assim, o circuito está aí, teoricamente funciona, e vai na prática dá errado. Mas não funciona teoria e prática. Sim, é porque tem um negócio que eu não estou considerando aqui que acontece sempre na prática. O que a gente tem sempre na prática, que a gente normalmente não considera na teoria? Quando eu vou montar isso no laboratório lá, o que acontece sempre? O que tem lá no laboratório? O que mais tem lá além do Claudemir? Isso aqui não é porque é o laboratório da UF. Qualquer laboratório tem isso. Qualquer lugar tem isso, na verdade. Tem alguém falando alguma coisa aí? Ruído, isso aí, ó, ruído. Ruído acontece em qualquer lugar. Sempre tem ruído. Quer ver? Vamos colocar ruído aqui. O que eu estou fazendo no sistema simplesmente? Eu estou pegando a minha onda que está lá e estou acrescentando. Vou somar ruído. Ruído para mim aqui vai ser uma onda. Eu vou colocar um pico baixo. Quer ver? Eu vou colocar... Ó, meu sinal de entrada está com 1 volt de pico. Melhor, que eu vou colocar 2 e menos 1. Vai estar com 1 volt de pico. Eu vou colocar 10% de ruído, que dá 0,1. Eu vou colocar uma frequência aqui bem alta, sei lá, uns 100K. Eu vou chamar isso aqui de Vin ideal. E isso daqui de Vin real. Vou me enxergar as duas. Agora, quer ver esse negócio funcionar? Eu ficar sem graça, né? Porque eu falo, você não... já deu pau aqui, já tô vendo que já parou de funcionar. Então vamos ver, ó. Quem que é o Vin ideal? O Vin ideal vai ser a onda triangular, né? Olha o Vin real. Aí, ó. Vin real, já tem ruidinho. Beleza, 10% de ruído. Aí agora olha a teoria. Olha se eu pegar a tensão de saída Vout. Olha lá. O que está acontecendo aqui? Olha lá. Saturou a O, tá vendo? A O tá batendo em mais ou menos 15. O negócio estava funcionando uma maravilha. Aí, na hora que a gente monta, para de funcionar. Por quê? Ó, tá saturando, ó. Não está funcionando. Está batendo em mais ou menos 15. Se eu tirar o ruído, deve funcionar. Olha lá. Sem ruído funciona. Com ruído não funciona. Por quê? Bom, primeira coisa é identificar o problema. Eu sei que o problema é ruído. Agora, o porquê que isso... O que ele está causando no circuito? Olha o circuito e me fala, o que está acontecendo? Alguém. Por favor, alguém fala. Olhando para o circuito, o que ruído faz com
Quando a gente fala de ruído, normalmente isso é crítico quando eu tenho capacitor e indutor. O que ruído faz com o capacitor? Qual que é a equação da impedância do capacitor? Quem que é XC? 1 sobre 2π C, né? Não, 1 sobre 2πf C. É 1 sobre ômega C. Ômega C é 1 sobre 2πf. Ou seja, olha o que a frequência faz com o capacitor. Se a frequência... Nossa, ficou ruim, né? Se a frequência aumenta, se o F aumenta, ele tende a praticamente anular o XC, né? Então a impedância do capacitor ela é inversamente proporcional à frequência. Quanto maior a frequência, menor a impedância. Ou seja, na prática, esse ruído aqui, ó, ele acabou tornando o capacitor, deixa eu colocar o nome dele aqui, como o ruído tem uma frequência muito alta, ele fez com que o capacitor virasse um curto. É como se virasse isso aqui, ó. O ruído curto-circuitou o capacitor. O que o circuito virou agora? Olha o circuito. Quem que é o ganho desse circuito? Se eu fosse olhar como se fosse um amplificador inversor. Seria isso sobre isso, né? Quem que é o ganho, então? 100K dividido por zero dá infinito. Ou seja, o circuito trabalha com ganho infinito. Ou um ganho muito alto. Por isso que ele está saturando, ó. Qualquer coisinha que eu tenha na entrada ali, vezes um ganho infinito, vai dar a tensão de saturação do AO. Quem fez isso foi o ruído. Ele tornou o capacitor um circuito, um curto-circuito. Tá claro, gente? Então, na prática, é como se fosse assim, ó. O capacitor ele muda a sua impedância de acordo com a frequência. Esse sinal aqui tem frequência baixa. O capacitor é um capacitor mesmo. Mas esse circuito aqui, o ruído, fez o capacitor virar um curto. É como se eu estivesse curto-circuitando o capacitor, literalmente. Aí vem, beleza. Então, a primeira etapa é descobrir o motivo. Aí a segunda etapa é descobrir a solução, que é o mais... Aliás, descobrir o motivo às vezes é mais difícil que a solução. Como que eu resolvo o problema? Ué, tem que funcionar com ruído. Não adianta eu tentar tirar o ruído. Isso aqui é impossível, ó, tirar. Agora, eu preciso resolver fazer ele funcionar dessa forma. Como que eu resolvo isso? Vocês estão me ouvindo? Tem alguém aí, né? Meu áudio tá ok? Tá. Sim. É porque eu tô falando que meu microfone tá meio defeituoso. Às vezes eu tô conversando que tá mudo. Bom, então, como é que a gente vai resolver? Ora, o problema é quando o capacitor vira curto, né? Então eu estou curto-circuitando o capacitor, ele não está aqui mais, teoricamente. É como se ele não existisse. O que eu posso fazer para o sistema não ter ganho infinito? Ele tem um ganho finito. Olha para o circuito e me fala o que eu tenho que fazer aí para o ganho ter um ganho definido, finito. Como se fosse um amplificador inversor. Concorda que é só colocar uma resistência em série aqui, ó? Colocar ela até aqui, ó. Quando eu coloco uma resistência em série com o circuito, mesmo o capacitor virando um curto, tem um resistor aí, ó. Eu vou colocar esse resistor até 10 vezes menor do que esse daqui, ó. Se esse daqui é 100K, eu vou colocar ele 10 vezes menor. Então, o que acontece com o ruído? A hora que o ruído fazer o capacitor virar um curto, o capacitor virou um curto. Mesmo assim, ainda tem um resistor aqui, ó. Então, quem vai ser a saída agora? Não vai ser mais 100K por zero, vai ser 100K por 10K. Ou seja, pelo menos agora o meu ganho não é infinito, vai ser limitado a 10. Que o ganho agora virou 10. Então, esse circuito com o capacitor, com esse resistor, deve funcionar. Olha lá. Não funcionou muito bem, mas funcionou, tá vendo? Ó? É porque eu exagerei na dose desse ruído também. 10% é muita coisa. Deixa eu colocar 0.02. Olha lá. Quer ver, ó? Sem isso aqui, ó. Mesmo com esse ruído pequeno, deve dar pau. Olha lá. Tá vendo? O ruído é pequenininho. Vou exagerar. Vou colocar 1% de ruído. Mesmo assim tá ruim, tá vendo? Não tá legal. Agora, quando eu coloco o resistor, olha lá, aí funciona. Porque agora o ruído faz com que eu tenha agora um circuito com ganho definido. Bom, se a gente colocar esse resistor aqui 10 vezes menor do que esse, o circuito fica
na equação que eu acabei de deduzir ali, essa equação não muda. Tá vendo que agora sim eu mudei o circuito, não é mais, não deveria ser isso aqui mais, deveria aparecer uma parcela equivalente ao R1. Mas como ele é 10 vezes menor do que o R2, isso aqui a gente pode até negligenciar o R1. Tanto que funcionou bem, estão vendo aqui, ó. Ele não interfere na conta. Pessoal, tá claro? Sim ou não? Sim, professor. Tá claro. Deixa eu pausar isso aqui para não perder essa gravação. Beleza. Bom, aí tem um pequeno inconveniente. Quando eu coloquei esse resistor, eu resolvi o problema do ruído. Então, ele pode existir ou não. Porque se não tiver ruído também vai funcionar. Quer ver? Se eu colocar 0 aqui, vai funcionar da mesma forma. Olha lá. Então funciona. Com ou sem ruído funciona bem. Agora tem um perhaps aqui, tem um detalhe. Quando eu coloco esse resistor, o que eu tenho? Quer ver, antes de falar do resistor, quer ver? Olha o que acontece com o que eu estava falando. Eu vou zerar a minha entrada. Só para eu finalizar essa etapa, porque agora que eu lembrei disso. Eu só tenho ruído. O que o ruído vai fazer com o sistema? O capacitor vai virar um curto, né? O capacitor vira um curto, o ruído vai enxergar simplesmente um amplificador inversor com ganho 10. Então, se eu estou entrando com 0.01, eu vou encontrar na saída o que com certeza uma senoide com ganho de 10, ou seja, 0.1. Quer ver? Olha lá. Aqui não ficou bom porque eu estou com um passo muito pequeno. Olha lá. Multiplicar, tá vendo? O meu sinal de entrada agora eu vejo em real. Não está dando para ver ali embaixo. Ele é somente o ruído. O ruído é 0.01. Ele multiplicou por 10, virou 0.1. Então o ruído foi amplificado por 10. Então eu ter ou não ter esse capacitor aqui tanto faz, ó, porque o capacitor virou um curto mesmo, como se fosse isso aqui, ó. O resultado vai ser o mesmo, olha lá, idêntico. Aí. Bom. Deixa eu voltar aqui para 2. Agora já perdi o que eu ia falar. Sim. Bom, toda vez que vocês encontrarem resistor e capacitor juntos, isso aqui ele faz o papel de filtro. O que eu tenho quando eu tenho resistor e capacitor juntos? Eu não tenho uma malha RC? Quando eu tenho uma malha RC, eu tenho uma frequência envolvida aqui nessa malha RC. Eu tenho uma frequência que é dado por... Qual que é o valor dessa frequência? 1 sobre 2π RC. Então, isso daqui, ó, essa frequência, que é 1 sobre 2π RC, é uma frequência que vai me falar o seguinte: até onde o circuito vai funcionar e até onde ele não vai funcionar. Porque até essa frequência o capacitor realmente é um capacitor. Mas a partir dessa frequência, o capacitor tende a virar um curto. Também que eu coloquei um valor bem alto de frequência aqui, mas qual o valor de frequência que eu sei que o capacitor vira um curto ou não? Eu preciso de um valor, eu não sei, às vezes o meu ruído não vai enxergar o capacitor como um curto. Então, quando eu estou com essa malha RC, aqui agora eu consigo determinar qual que é esse limiar de frequência. Então, de forma geral, é como se fosse assim, ó. Se eu fosse pegar isso aqui numa reta, aqui seria essa frequência, que vale 1 sobre 2π RC. Antes dessa frequência, se eu for nesse sentido aqui, ó, nesse sentido, isso aqui, o capacitor realmente vai ser um capacitor. Então ele tende a se comportar como um capacitor mesmo.
Mas se eu for nesse sentido, deixa eu até fazer de cor diferente para não. Vamos pegar em verde. É que eu tenho que trabalhar até aqui, ó. Nesse sentido aqui, ó. O capacitor realmente é um capacitor. Agora, nesse sentido, aqui o capacitor tende a virar um curto-circuito. Ou seja, agora eu consigo ter um limiar de frequência calculado de forma que eu sei quando o circuito vai funcionar ou não vai funcionar. Olhando para o circuito do jeito que está aqui, se o capacitor realmente se comportar como um capacitor, eu tenho a conta da derivada. Então, desse lado de cá, ó, eu faço a derivada. Aqui eu derivo. Agora, se eu for no outro sentido, aqui eu não vou ter uma derivada. Se o capacitor virar um curto-circuito, tá vendo que eu só tenho um ganho? E normalmente eu vou colocar esse valor 10 vezes maior do que esse. Então, se o capacitor virar um curto, aqui eu vou ter simplesmente um amplificador inversor com um ganho de 10. Um ganho de menos 10, na verdade. Tá claro isso? Sim ou não? Então é importante, porque agora eu tenho um circuito que ele funciona até uma frequência e para de funcionar até a partir de outra frequência. Vamos até calcular aqui, ó. Vamos pegar em valores reais. Quanto que vale essa frequência aqui? Deixa eu só pegar um... Só um minutinho, deixa eu só abrir uma lista aqui. Só para eu ver se eu não estou errando essa equação, porque depois eu passo a informação errada aqui, vai ficar difícil corrigir depois. Não, deixa eu pegar uma prova. Bom, até eu procurar aqui. Tranquilo até esse ponto? Sim, sim, tá de boa. Beleza, deixa eu só ver se eu acho... Onde vai estar isso agora? Não, é isso mesmo. Só estava tentando lembrar qualquer frequência de corte, mas é isso mesmo. Então olha só, quer ver, ó? Vamos calcular quanto que vale essa frequência de corte aqui, ó. Isso aqui é chamado de frequência de corte, né? É o limiar, é como se fosse uma frequência de limiar. Ó, então ela vai valer 1 sobre 2 sobre π sobre 10k dividido por 10 vezes 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Essa frequência vale, ó, 1500 Hz, 1600 Hz aproximadamente. Então essa frequência de corte aqui, ó, vale 1.6 kHz. Esse é o limiar, é que eu sei que o circuito vai funcionar ou não vai funcionar. Só que na prática acontece o seguinte, a gente vai começar a ver os efeitos mesmo 10 vezes menor, 10 vezes maior. Então, por exemplo, essa frequência aqui no caso vale 1.6K. Vou colocar esse em azul. Então, vale 1.6K. Quer ver? O que eu estou querendo dizer é o seguinte. Depois eu faço uma simulação com ela no meio. Quando eu tenho a frequência for 10 vezes menor do que isso, quando ela estiver aqui, ó, daqui para trás, ó, vou até colocar em valores assim, vou colocar 0.16 Hz, 0.16 kHz, para ficar mais fácil. Quando ela estiver menor do que 0.16, 10 vezes para trás, quer dizer, menor que 0.16 Hz, aqui eu garanto que o circuito vai derivar. E se eu tiver acima de... Seria nessa outra ponta aqui, né? Acima de 16K, aqui eu sei que o circuito vai multiplicar por 10. É porque nessa região intermediária aqui ele faz as duas coisas, ele deriva e multiplica. Por exemplo, se eu tiver aqui com a frequência, sei lá, de 1K, 1K ele está mais derivando do que multiplicando. Aí vocês vão ver, vai ficar um negócio misturado. Eu quero ver assim, efetivamente, derivando e efetivamente multiplicando por 10.
Então vamos colocar uma frequência aqui, ó. Vou tirar esse ruído daqui, não me interessa ele mais. Eu só estou olhando agora a questão da operação. De fato, aqui está com uma frequência de 100 Hz. 100 Hz está posicionado aqui, né? Aqui eu estou com 160 Hz, 100 Hz está aqui. Ou seja, 100 Hz está nessa região. Aqui ele está derivando. Então, tanto é que se eu for simular, ele vai derivar. Olha lá, está derivando. Agora, se eu colocar uma frequência aqui de... Aqui é 16K, eu vou colocar uma frequência de 20K. Nessa frequência de 20K, ele já não vai derivar mais, possivelmente. Ele vai simplesmente multiplicar por 10. Porque, ó, 20K está aqui, ó. Ele já extrapolou 10 vezes acima da frequência de corte. Olha lá que bonitinho, ó. Entra uma onda triangular, sai uma onda triangular também, invertida e multiplicada por 10. Porque agora o capacitor virou um curto. Então perceba que essa frequência ela é um valor quantitativo de quando o circuito vai funcionar ou não vai funcionar. Tá claro? Esse circuito aqui é o diferenciador real. Ele funciona bem na prática, é um circuito excelente. O problema desse circuito é eu preciso colocar esse resistor aqui para estabilizar ele, porque sem ele o ruído não deixa ele funcionar. Mas quando eu coloco esse resistor aqui, eu já ganhei uma frequência de corte, uma frequência de operação. Perceba que se isso aqui fosse zero, essa frequência era infinito. Então o diferenciador ideal, ele não tem frequência máxima de operação. Perceba que eu estou falando de uma frequência máxima. Eu posso trabalhar até 16K. Não, até 0.16K. Porque a partir de 0.16 eu já começo a adentrar aqui, ó. Eu vou no sentido de tornar o capacitor um curto. Então o diferenciador tem uma frequência máxima de operação. Então quando eu vou fazer o projeto, eu tenho que falar assim, olha, esse circuito ele tem a frequência máxima de 160 Hz. Ele trabalha bem até 160. Acima disso começa a dar problema. Quer ver? Eu vou colocar aqui uma frequência de 300. Eu vou pegar bem na metade. Vou pegar exatamente na frequência de corte. 1.6... Não, vamos subindo. Eu vou pegar aqui em 500 Hz. 500 Hz está aqui, ó, mais ou menos. Vocês vão ver que ele vai derivar, mas também vai multiplicar por 10. Quer ver? Vai ficar uma coisa intermediária entre a derivada e o amplificador inversor. Olha lá. Ele está derivando, mas também que está tendo isso aqui, ó, essa voltinha aqui, isso era para ter uma onda quadrada. À medida que eu vou aumentando a frequência, aqui agora deu saudade do multisim, dá para fazer de forma automática lá, né? Se eu colocar aqui, por exemplo, 1K, eu vou me aproximando da frequência de corte. Olha lá. O circuito não está nem multiplicando por 10, nem derivando, ele está fazendo as duas coisas. Por isso dessa onda doida. Se eu coloquei exatamente na frequência de corte, que é 1.6K, ele vai fazer as duas coisas. Ele vai tanto amplificar quanto derivar. Tá aí, ó, metade está amplificando, ele já está tendendo a se aproximar de uma onda triangular, mas ele tenta derivar. À medida que eu vou subindo aqui, ele vai multiplicando mais. Então se eu colocar aqui uma frequência de 8K, aqui ele já está mais nessa região, a 8K está aqui, ó. Ele vai tender mais a amplificar somente. Olha lá. Tá claro isso? Então o circuito diferenciador, ele tem uma frequência máxima de operação. E normalmente a gente projeta dessa forma. Como que é feito o projeto desse circuito? Deixa eu pegar um exemplo aqui, vamos fazer um exemplo, é melhor. Melhor, vamos fazer a análise, eu não fiz o projeto ainda. Bom, até aí tá ok? Beleza. Então vamos analisar isso aqui, ó. Isso aqui foi de uma lista de exercício, mas era... Isso aqui normalmente eu coloco sem prova também. Ó, dado o circuito abaixo e considerando a entrada seja aplicada... Nossa, ficou estranho. Dado o circuito abaixo e considerando que na entrada seja aplicada a forma de onda abaixo... Nossa, meu texto é terrível. Depois que agora que eu tô vendo que tá ruim. Qual será a forma de onda de saída desse... Parece um menino de 5 anos escrevendo, sabe? Quando
Ele quer dizer uma coisa e... Bom, tá aí. Tensão de entrada é essa daqui. O circuito e a saída. Então o que eu estou pedindo aqui? Simplesmente calcule a tensão de saída. Está aí dada a tensão de entrada. Vamos fazer essa questão aqui no tablet. Deixa eu abrir ela. Deixa eu só mandar essa questão para mim, que só um minuto. Pessoal, é o seguinte, hoje eu vou falar só do circuito diferenciador e na segunda-feira eu falo de integrador, porque eu prefiro explorar bastante o diferenciador, porque o circuito integrador, ele é quase a mesma coisa do diferenciador. É muito parecido. O que é isso aqui, Jesus? Esse condomínio. Tá. Bom. Tá lá. Então, vamos lá. Primeira etapa, identificar o circuito. Isso aí é um circuito diferenciador. Então, vou colocar ele. Qual que é a equação de saída do circuito? A primeira coisa que eu vou fazer é isso. Então, já que eu conheço o circuito, eu sei qual que é a equação dele. Não vou nem deduzir, vou colocar direto aqui. Ó. Nesse caso, a tensão de saída vai ser igual a tensão C, R2C, dV1 dt. Eu já tenho até os valores, ó. Quanto que vale o R2? R2 vale... Ó, perceba que essa regra é sempre válida, ó. O resistor RF, que está aqui em cima, é o resistor que entra na conta. É o que eu chamei de R2 ali. O R1 é só para estabilizar ele, não entra na conta, porque ele é 10 vezes menor. Então vai ser 100K 10 nano. 100K 10 nano. Agora, para eu resolver a conta, basta eu ter a tensão. O que é a tensão de entrada? Eu preciso saber ela. O que é a tensão de entrada? Então, o circuito diferenciador, a primeira coisa que eu tenho que fazer é equacionar. Eu preciso equacionar essa tensão de entrada aí. Ó. Se eu não equacionar, eu não consigo derivar. Pensei que eu vou fazer a derivada na mão primeiro, né? Depois eu vou achar simulado. Então, o que eu espero aqui na saída? Ora, a tensão de entrada tem duas funções, né? É uma função crescente e uma decrescente. Eu vou fazer só de uma. A outra vai ser exatamente igual. Então, o que eu vou fazer é encontrar a equação dessa primeira rampa aí, ó. Deixa eu representar ela aqui, porque eu vou equacionar ela. Eu vou pegar então só para... Vou pegar só um pedacinho dela, ó, quer ver? O pedacinho que me interessa é uma rampa, uma crescente e uma decrescente, né? Tá, vou pegar um período dela, na verdade. Mas para eu equacionar, basta pegar uma delas. Então aqui eu tenho menos 1 a 1, e o período dela vale
10 mili. Aí vem a pergunta, como é que eu acho a equação disso aqui, ó, dessa parte? Porque a outra é igual. Como que eu acho a equação disso? Ora, isso aqui é Vin, isso aqui é T. Eu quero a equação de Vin em função do tempo. Como que eu acho Vin em função do tempo? Isso aqui é ensino médio. Vin não vai ser igual a AT mais B? É uma equação que tem esse formato aí, ó. Uma reta. Vin em função de T. Vou ter que colocar assim, ó, para ficar mais formal. Vin de T vai ser igual a AT mais B. Como que eu acho o A, que é o coeficiente angular? É a inclinação da reta. Para achar a inclinação da reta, basta pegar o valor inicial menos o valor final menos o valor inicial sobre o tempo inicial, quer dizer, tempo final sobre tempo inicial. Ou seja, eu tenho, ó, 1 menos menos 1, vai ficar 1 menos menos 1, sobre o tempo 10 mili menos 0. Eu estou pegando a diferença, estou pegando isso aqui, né? Essa diferença sobre essa diferença. É o coeficiente angular da reta. Então eu vou ter um A aqui de 200. E quem que é o B? Para achar o B, basta fazer aqui, ó, T igual a 0. Ou seja, eu vou pegar esse ponto aqui, ó. Quando eu jogo T igual a 0, eu tenho que o B vai ser igual a tensão de entrada. Concorda? Isso aqui é 0, ó. Ou seja, o B vale menos 1. Certo? Sim ou não? Portanto, eu tenho que a minha tensão... Oi? Ah, tá. Tensão de entrada vale 200T menos 1. Eu só equacionei essa reta aqui, né? Essa daqui, ó. A outra é o contrário, seria menos 200T mais 1. Bom. Deixa eu fazer um negócio aqui. Deixa eu apagar isso aqui tudo. Desenhar em outro lugar. Beleza, vou pegar só um período dela. Então tá aí, ó. Agora eu consigo achar a tensão de saída. Vale, ó, 100K vezes 10 nano. 100K vezes 10 dividido por milhão. Milhão não, 0,01, ou seja, 0,001 vezes. Agora eu vou derivar isso aqui, ó. 200T menos 1. A equação vem para cá, ó, sobre dt. Eu só coloquei a equação Vin ali. Ó que derivada difícil de fazer, né? Ó, então vai ficar 0. Ó, desculpa, ó, menos, eu sempre esqueço desse sinal de menos. Menos. O que eu estou encontrando vai ficar, então, vai ficar menos 0,001 que multiplica derivada de 200T, 200. Derivada de menos 1, 0. Então a saída vai ficar menos 0,2. Concorda? É isso, né? Pronto. Ou seja, quando a rampa é crescente, eu vou ter uma saída constante negativa de menos 0,2. Quando a rampa for decrescente, vai ficar o contrário, vai ficar uma constante positiva de 0,2. Então vai dar a onda triangular. Aqui vai ter um pico de menos 0,2 e aqui de 0,2.
É isso. Tá claro? Vamos ver se é isso mesmo. Vamos simular. O circuito está montado ali já. Ó, a frequência, qual que é a frequência da tensão de entrada? A tensão de entrada, a frequência vale, ó, perceba que a frequência vale, ela repete em 20 mili, né? Então 20 mili daria 500 Hz. É isso? 1 sobre 20. Não. 50 Hz. Então a minha tensão de entrada vale 50 Hz. Eu vou colocar pico de 2 e deslocar do menos 1. Aí vai ficar de mais 1 a menos 1. Aqui vale 100K. Acho que eu, coincidentemente, acho que eu... os valores são os mesmos. Aí, ó, que beleza. Ó, vai ficar do jeito que está aqui, ó. Olha o circuito. O circuito é esse. Então eu achei que a frequência máxima de operação é 160 Hz. Como a minha frequência do sinal de entrada é 50, vai funcionar bem, porque ele é menor do que 150. Então, para o circuito funcionar, isso aqui vai ser regra geral, tá? A frequência máxima de operação é assim, ó. A frequência de Vin, ela tem que ser menor do que a frequência de corte dividido por 10. Ou seja, a frequência do sinal de entrada tem que ser menor do que 1600 dividido por 10. A frequência do sinal de entrada tem que ser menor do que 160. Perceba que para ele funcionar, a frequência da entrada tem que ser menor do que 160. Por que eu estou dividindo por 10 aqui? Com uma segurança. Porque se eu me aproximar da frequência de corte, ele já começa a ficar ruim. Para eu garantir que ele deriva, a frequência tem que ser menor do que 160. Então, se entra mais 1 menos 1, é esperado aqui uma saída entre mais 0,2 e menos 0,2. A tensão de entrada, variando de mais 1 a menos 1. Deixa eu só colocar. Olha lá. Tensão de entrada variando de mais 1 a menos 1. Olha a saída. Isso aqui, ó. A série está dando 1.9999 vezes 10 a menos 1, ou seja, 0.2. Então as contas estão certinhas. Olha lá, 0.2, 0.2. Tá claro, gente? Sim, Tá. ó. Beleza. Então esse é o diferenciador. Então, para eu saber a derivada, eu preciso conhecer a minha tensão de entrada. Vamos fazer mais aqui, quer ver? E se fosse uma onda senoidal? Eu confesso que eu não fiz isso ainda não. Vamos fazer juntos ali. Que eu lembro que vai dar uma regra da cadeia ali. Eu não sei se você derivar mais não. Se eu colocar aqui 1 volt 50 Hz, vamos fazer a mesma coisa. Aqui. Então vamos lá. Aqui agora não vai ser mais uma onda triangular, vai ser uma senoide. Vamos colocar pico de 1 volt. Eu vou manter essa frequência. Vou colocar uma frequência de 100 Hz para facilitar aqui, ó. Então isso aqui é 0.1 segundos. 0.01 na verdade, né? Bom, tá aí a função senoidal. O que é a saída? Vamos fazer a conta primeiro. Ó, até aqui tá certo, né? Daqui para frente vai mudar. Ou seja, ó, eu mantive os mesmos valores, né? 100K, 10 anos. Agora o que eu vou ter que fazer é derivar uma senoide, ao invés de derivar uma... O Vin agora vai ser uma função senoidal. Quem que é a função senoidal? O pico, né? 1 seno de
ômega t, né? Quer ver? Eu vou botar diferente. Vou colocar já, ao invés de ômega t, já que eu conheço a frequência, 2π, a frequência é 100 Hz, t. É isso, certo? Agora tá fácil, é só meter Vin aqui, ó. Quanto que vale a saída? Deixa eu botar aqui assim. Ó, isso aqui dá menos 0,001. Agora, quem que é a derivada disso daqui, ó? Bom, vai dar, é como se fosse a derivada de, vai dar a regra da cadeia, né? Imagina que isso aqui fosse um ômega. Ou não, não, dá sim, vai ter que ser. Isso aqui, pera aí. Me corrija se eu estiver errado, faz muito tempo que eu vi isso. Esse aqui é ômega, né? Então a derivada de Vin vai ser igual a ômega vezes derivada... É isso aqui que eu tô querendo dizer, a derivada de Vin dt. É isso, né? É isso mesmo. Ou seja, vou ter que colocar em azul para ficar diferente. Então aqui vai ficar multiplicado 2π vezes o 100 vezes, agora a derivada do seno. Ômega t dt. Ou seja, vai ficar assim, ó. Quanto que dá esse produto aqui? Pior que eu vou ficar muito envergonhado se o resto é derivada, né? A derivada é bem simples. Se ninguém falou nada, eu acho que vai estar certo. Então vai ficar, ó, 0,01 que multiplica 2, que multiplica π, que multiplica 100. Então vai dar 0,62, né? Menos 0,62. Agora, a derivada do seno é cosseno, né? Cosseno de 2π 100t. É isso. Ou seja, essa é a saída. A minha saída então vale uma cossenoide, né? Com pico de 0,62. E negativa. Então vai ficar assim, ó. Se fosse uma senoide positiva, começaria aqui. Seria 1, mas vai ser começar em menos... Acho que é isso. Aqui vai ser 0,62, aqui menos 0,62. Tá claro, gente? É uma cossenoide negativa de pico 0,62. Vamos ver se é isso. Vou desabilitar essa fonte, vai ficar somente a frequência 100, né? Pico 1. Beleza, ó. Então tá certo, ó. Pico de 1. Aí sai uma... Vamos pensar... Deixa eu pegar um período completo dela aqui. Deixa eu pegar a partir do 0,3. Olha lá. A entrada é o azul. Sai uma cossenoide com pico de... Deixa eu pegar aqui o pico positivo. 0,62, beleza. O Vout 0,627. Tá claro? Bom, é isso. Então, o diferenciador é simples. É um circuito bastante simples que calcula a derivada. Aí, de novo, funciona bem. Funciona bem demais esse circuito. Desde que essa frequência seja menor do que essa daqui, ó. Se eu botar, por exemplo, aqui, ó, a partir de 160 dá pau. Quer ver? Se eu colocar aqui 300, já vai ferrar tudo ali, quer ver? Ele já não começa a derivar mais, ó lá. Ó. Por que não está derivando direitinho mais? Aqui não está muito evidente que não está derivando, porque a derivada ainda é uma... Porque se eu amplificar o derivar, ainda é o aspecto senoidal, certo? Mas eu sei que não está derivando bem por causa da fase, quer ver, ó? Quando a senoide de entrada está no zero, aqui, ó. Aqui eu deveria ter, também que está deslocando a onda. Então, quando é senoide, até beleza que eu não distorço a tensão de entrada. Porém, que o aspecto é o mesmo, né? Porque eu estou
tendendo a me aproximar para multiplicar por 10. A tendência é que isso aqui seja, se eu colocar aqui 3.000, eu vou forçar a barra, vou colocar 16K, né, que é 10 vezes acima. Ele vai pegar essa senoide e multiplicar por 10. Olha lá. Ele multiplica e inverte. O aspecto continua sendo uma senoide, mas eu estou mexendo ali na fase, não estou fazendo a derivada certinho. Beleza? Bom, deixa eu fazer uma pergunta. Eu vou voltar aqui então para 100 Hz, né, que foi a conta que a gente fez. O que acontece quando eu coloco o nível CC na entrada do diferenciador? Se eu colocar aqui, sei lá, 5 volts de offset. Então a tensão de entrada, deixa eu até tirar ela daqui, a saída. Eu só estou pegando a tensão de entrada, ó. Entra mais ou menos 1. E se eu colocar nível CC na tensão de entrada, até que ela está deslocada agora. 100 Hz. Olha lá. A tensão de entrada agora está deslocada. Se eu for pegar o eixo Y aqui para ficar bem evidente, olha lá. Ela está deslocada de 5 volts. O que acontece com a saída? Quanto que vai ser a tensão de saída Vout? Não muda nada. Continua lá 0,62. Por quê? Eu posso olhar isso de duas formas. Ou seja, o que eu estou falando? O nível CC, ele é o diferenciador, ele é imune a nível CC. Eu posso analisar de duas formas, ou de forma matemática, ou de forma física, ou de forma matemática. Fisicamente falando, vamos pensar de jeito mais simples. Não, vamos pensar matemática. Matematicamente falando, a derivada de nível contínuo é zero. Então, qualquer coisa CC que tenha na tensão de entrada, a derivada é zero. Ele acaba bloqueando o nível CC. E olhando fisicamente, o capacitor é um circuito aberto para nível CC. Ele nem passa, por isso que a saída é zero. Então, qual que é a vantagem desse circuito? O nível CC, ele não afeta a saída. Eu posso variar a minha tensão de entrada o tanto que eu quiser com o nível CC, que a saída fica paradinha. Não muda absolutamente nada. Certo? É que eu estou falando isso porque vocês vão ver o seguinte. No caso do integrador... não, deixa eu só concluir aqui. Então, vamos lá. Para nível CC, o circuito é imune. O problema é o tal do ruído. Quando eu coloco o ruído aqui na entrada, pouco que seja ruído, inclusive o multisim acho que até tem um noise aqui, deixa eu ver se tem noise. Eu acho que ele tem uma fonte. Olha o tanto de fonte que aqui tem, ó, tem um punhado. Ah, que legal. Deixa eu só ver aqui essa fonte. Acho que eu posso escrever lá, aqui, beleza. Eu posso escrever equações aqui, ó. Deixa eu ver como é que é isso. Eu nunca usei. Ah, lá, pronto. Quer ver? Eu vou colocar uma função t ao cubo aqui, ó. Deixa eu ver se dá certo isso. Não sei se vai ficar legal, não. Tô até curioso. Não ficou bom, não. Não ficou bom porque eu peguei só um pedaço dela. Deixa eu simular mais tempo. Não, vai dar certo não. Porque eu tinha que pegar uma parte positiva e negativa. Olha lá, tem um exponencial aqui. Eu só tô pegando um pedaço, mas tinha que ter menos. Enfim, eu tô complicando minha vida à toa aqui. Mas se eu tivesse a parábola mesmo, né, eu teria uma equivalente de uma senoide. Deixa eu ver se o t quadrado dá. Não, eu tô pegando só um pedaço da parábola. Eu queria mais, eu queria a outra parte também. Seria com t negativo. Obviamente não existe isso aí, né? T negativo para simulação. Então não vai dar certo não.
Então, voltando. Eu estava falando do ruído. Eu vou colocar uma senoide, então, mesmo com amplitude muito baixa, ó, eu vou colocar aqui 0.0, a gente já até viu isso, né? 1 mili de ruído. Não, 10 mili, 100 vezes menor. E a frequência aqui... Ó, o que é ruído para esse sistema? Qualquer coisa acima de 16K, a frequência de corte é 1.6. Se eu colocar aqui uma frequência de 20K, já é muita coisa. Quer ver? Ó, o que vai acontecer. Olha lá. Ah, tá com nível CC aqui, né? Deixa eu tirar. Ó, a tensão de entrada... Que saco. Olha lá. A tensão de... Mas que inferno isso. Não, tá certo. Por que eu tô xingando? Por que tá deslocado? Oi, gente, que trem doido, aí. Tem que a onda tá deslocada ali de 5 volts? Ah, tá aqui, ó, desculpa. Olha lá. Olha o ruído que tem na minha tensão de entrada, bem pequenininho, tá vendo? Olha o ruído que aparece na saída, um monte. Quer ver, inclusive, como que eu descubro, olhando para as formas de onda, como que eu sei que está multiplicado por 10? Na prática mesmo, eu falo assim, ó, minha tensão de entrada tá lisinha. Tá com 1% de ruído, ok. A saída já está com um monte de ruído. Por quê? O circuito pega esse ruído e multiplica por 10, ó. Porque o capacitor virou um curto para ele e multiplicou por 10. Tanto é que se eu fazer a análise de FFT, eu vejo exatamente isso. Deixa eu só mudar a cor dela. Pela análise do FFT, eu sei exatamente o que tem de frequência e o que eu tenho de sinal envolvido. Olha o que eu devo ter. Então vamos analisar. Essa onda de entrada, ela vai ter 1 volt de pico em 100 Hz, né, que é essa daqui, e vai ter 0.01, eu vou forçar a barra, vou colocar aqui 0.1. Ele vai ter então 0.1 em 20K. O que a saída deve ter? A saída vai ter um pico em 100 Hz e mais vai ter essa tensão que multiplicada por 10, ó, vai ter 1 volt lá na saída, quer ver? Tá aí, ó, entrada e saída. A hora que eu fazer FFT, ó, o que eu devo ter? O azul é a entrada, eu vou ter que colocar só ela. Eu tenho, ó, 1 volt na frequência de 100 Hz. 1 volt na frequência de 100 Hz. E ali em 20K, vai, cadê o trem? Ah lá. Ali na frequência de 20 kHz, aqui ó, 20K, eu vou ter um pico de 0.1. É o que eu inseri. É como se eu tivesse 1 volt em 100 e 0.1 em 20K. Olha a saída. O que a saída vai ter? Ele vai ter uma amplitude aqui em 100 Hz. A gente até calculou, dá 0.62, quer ver? Não sei se eu mudei ali as... Ó, calculamos. Ele vai ter 0,62 em 100 Hz, tá aqui, a gente fez essa conta. E o ruído, o que ele fez com o ruído? O ruído ele multiplicou por 10. Olha lá, tinha 0,1. Olha o que ele fez com o ruído, multiplicou por 10, foi para 0,1. Tá claro? Então, o que eu tiver de sinal, quer ver? Ó, se eu colocar qualquer coisa aqui, eu vou colocar 0.05. Ele vai ter 0.05 de ruído, mas a saída vai ter 10 vezes isso. Olha lá. Entra 0.05 e sai meio. Então, o circuito ele multiplica esse ruído por 10. Então, conclusão, até para a gente já encerrar. O circuito diferenciado ele calcula a derivada conforme essa equação.
Ele é imune a nível CC, porque ele bloqueia, derivado do nível CC é 0, mas ele é muito sensível a ruído. Qualquer ruído que entra aí, ele multiplica por 10. Tá claro, senhores? Na segunda-feira a gente vai ver o circuito integrador. O integrador é o contrário do diferenciador. Ele faz a integral, que é o contrário da derivada mesmo. O integrador é imune a ruído e é sensível ao nível CC. Então, por favor, já dê uma olhada no integrador. Vou até... O circuito dele é esse daqui, ó. É só colocar o capacitor ali em cima que vira o integrador. Esse é o integrador. Esse é o circuito integrador. Então, tentem fazer a análise dele. Isso a gente vai fazer na segunda-feira. Tanto é que ele faz literalmente a integral. Ó. Então, quer ver? Qual que é a integral? Aqui fica bom de ver. Ó. Qual que é a integral de uma onda triangular? Qual que é a integral da onda triangular? A onda triangular não é t, não vai dar t quadrado? Integral de t é t quadrado. Então, se aqui entra t, deixa eu só aumentar essa frequência aqui para uns 10k, deve sair ali um t quadrado. Olha lá, tensão de entrada, t. Olha a saída, é uma parábola. Se eu for pegar uma onda dela que só parece uma senoide, mas é uma parábola aqui, ó. Uma parábolazinha bonitinha. Tá claro? E eu posso fazer mais coisas. Se eu quiser, por exemplo, integrar duas vezes, eu posso. Como eu posso derivar duas vezes também, ó. Se eu pegar na saída de um integrador e integrar de novo, eu estou fazendo integral dupla. Aqui vai dar agora um t ao cubo. Integral de t quadrado dá t ao cubo. Aqui não vai ficar muito evidente, não dá. Mas isso aqui seria o t ao cubo. Aqui ele vai se aproximando de uma senoide, a gente vai pegar só um pedaço dela aqui. Enfim, então faça essa análise. Na segunda-feira eu concluo o circuito integrador e a gente faz alguns exercícios. E aí vocês já podem fazer a quarta lista. Essa quarta lista eu disponibilizo ela na segunda ou na terça. E agora vai ter que ser semana por semana, porque o semestre já acaba ali na frente, ó. Porque na outra semana vai ter uma última lista. A gente tem a prova aqui dia 14, né? E aí vem a lista, possivelmente eu deixo um conteúdo assíncrono para ser entregue na última semana de aula. Pessoal, tá claro? Então possivelmente vão ser mais 2 listas. Beleza. Dá uma colher de chá, porque senão vocês vão me xingar até a quinta geração, né? Pelo jeito que estão enrolados esse semestre, então fica uma lista a menos. Pessoal, tranquilo? Sim. Beleza. Professor, essa aula tá gravada? Cara, consegui gravar. Só se eu perder agora o finalzinho, mas o restante eu gravei. Eu vou Beleza, juntar bom tudo demais. aqui e subir no YouTube. Beleza, valeu, obrigado. Valeu.